Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Renato Paixão, diretor da VR Projetos e fundador do movimento Imposto de Renda do Bem. Renato, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado, Osiris. É uma satisfação estar aqui com vocês e estou à disposição. Vamos contar um pouquinho da história dessa empresa, da VR, e também do movimento Imposto de Renda do Bem, né? A empresa tem 14 anos. Como é que surgiu a VR Projetos? Então, a VR Projetos, ela realmente, como você falou, tem 14 anos e surgiu da necessidade de transformar o imposto de renda para ações culturais, sociais e esportivas. Naquela época, 14 anos atrás, as empresas ainda não conheciam. Mais reticentes, tipo assim, né? Então a gente foi fazendo um movimento de aculturamento, né, de transformar, de informar para as empresas a destinar seu imposto de renda para transformar o nosso Rio Grande, né, em projetos culturais, sociais e esportivos que transformam. Então foi aí que nasceu a VR Projetos. Tu tinha mais sócios? Como é que surgiu de uma grande ideia, então? Sim, né? Na verdade é um pouco curioso até o assunto, porque o V é a Vera, minha esposa, que na época não era esposa. Mas eu, advogado, fui consultado por ela por a questão de lei de incentivo. E eu digo para ela que me apaixonei pela lei de incentivo e por ela. Acabamos casando, somos sócios dela. Sim. Então começou assim, eu realmente vi que existia uma falta de informação tremenda por parte dos empresários. Tinha um vazio ali, né? Exatamente. Eu falei, gente, vamos mudar essa história, né? Então, hoje são 14 anos que, através da nossa empresa, já impactamos quase 5 milhões de crianças em todas as unidades federativas do país. Que maravilha. O V de Vera, o R de Renato, né? De projetos. Agora, tu lembra do primeiro projeto? Aquele que startou tudo lá atrás, há 14 anos? Lembro como se fosse hoje, na verdade. Um dos primeiros projetos que nós fizemos e realizamos foi um projeto chamado Cinema Itinerante. Né? Nós levamos o cinema para a cidade de Rio Grande. Eu terra. Eu lembro que em Rio Grande estava fazendo naquela ocasião 0 grau, estava fazendo muito frio, e a cidade dos ventos, né? Sim. Então a sensação térmica era muito, muito fria mesmo. E nós levamos um caminhão adaptado com 78 lugares, né? Uma sala de cinema muito melhor que muitas que existem hoje, porque o cinema são apenas 8% dos municípios brasileiros têm sala de cinema. Que coisa, a gente não tem essa dimensão, né? Exatamente. Então esse é um projeto, inclusive carro-chefe da empresa. Nós realizamos esse projeto em todo o Brasil. E eu lembro como se fosse hoje, nós realizando esse projeto e o brilho nos olhos das crianças quando viram aquele equipamento monstruoso em frente da escola. Sim. E as crianças ali, nós temos registros disso, inclusive no nosso site. E aí, na busca dos parceiros, se construiu o projeto na época, sim, né? Sim. Nós representamos, na verdade, diversos proponentes, né, de todo o Brasil que tem projetos culturais, sociais e esportivos. Eles procuram a VR. Tendo o projeto que tem a transformação social, essa é a questão. Nós só trabalhamos com projetos que tenham a transformação social, né, ou sociocultural, como nós falamos. Tem que ter o braço social ali. Exatamente. Exatamente. Agora, o convencimento dos parceiros, como é que foi feito à época? Tu mesmo disse que todo mundo era muito reticente, não conhecia a legislação, né? Às vezes nem sabe que aquilo existe, né? Sim. Então, na verdade, eu costumava falar, o empresário na ocasião, ele me perguntava sobre a lei de incentivo e ele me dizia, tá, mas eu não vou vender um parafuso ou menos um parafuso se eu não investir na lei. Eu disse, olha, o senhor tem razão, mas daqui a alguns anos o mercado vai perguntar quem faz o que pela sociedade e vai começar uma distinção. Hoje a gente está vendo aí o movimento ESG em voga, né? E na verdade, e aí sim. Todos hoje tem que ser ESG. Né? Então cada vez mais esse movimento tem crescido por parte das empresas em buscar, porque na verdade pagar imposto de renda eles vão ter que pagar. Sim. Né? E ele pode destinar até 9%, né, do imposto 6 a de 9, renda. né? Nessa parcela. Exatamente. Então é um dinheiro para o empresário, na verdade, ele destina o que ele já vai pagar. Né? Então é um dinheiro que a gente costuma dizer, não tem custo para ele. É verdade. Sai do e imposto. Tem um benefício muito grande para a sociedade e para a imagem da empresa, né? É tremendo. O impacto social na sociedade é bem grande. E claro, o patrocinador ele pode atribuir, colocar a marca dele nessa ação. Né? Em qualquer ação esportiva
ou cultural, ele pode colocar a marca. Vocês têm mensurado quantas crianças já foram atendidas ao longo desse tempo todo? Sim, hoje quase 5 milhões de crianças. 5 milhões. É um número que a gente e cada vez mais cresce, né, porque as empresas cada vez mais percebendo essa necessidade. E o bacana é que na VR Projetos a gente só trabalha com esses projetos que têm essa transformação. Se não tem transformação, a gente não conversa. Não está no line-up da empresa ali. Exato. Vocês atendem projetos do país inteiro hoje? No país inteiro. Hoje realizamos, inclusive, nesse momento, estamos realizando projetos no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, no interior do Rio Grande do Sul. Ao longo do ano vamos realizar projetos na Bahia, Manaus, enfim, tem quase todos os estados. Tem uma estrada aí ao longo desses 14 anos, né? Quantos colaboradores vocês têm hoje? Que rede vocês trabalham? Na verdade, hoje, direto são 10 pessoas, mas indireto chega a quase 100 pessoas. Né? Porque, na verdade, a produção... Isso é uma pergunta interessante, porque uma das críticas, na verdade, das pessoas que não conhecem a lei de incentivo, falam, puxa, mas a lei de incentivo, além desse impacto, ela gera um impacto na cadeia econômica. Porque cada R$1 investido é 1,64 que volta para a sociedade. Por quê? Porque tem o cenografista, porque tem o costureiro do teatro, porque tem o pipoqueiro, porque tem o hotel, porque tem... É toda uma rede... É uma roda da economia da cultura. Exatamente. Então as pessoas desconhecem. Né? Isso é um grande impacto econômico. Né? Eu costumo dizer, a pauta ela não é apenas de cultura, ela é econômica. Ela movimenta uma roda importante da economia. Hoje já é mais fácil atrair os parceiros, conversar com eles? Já existe esse convencimento melhor hoje? Sim, cada vez mais presente e cada vez mais preocupado, menos até com a imagem, né, com o marketing, mas mais com a questão social mesmo. Isso eu fico muito contente porque a nossa empresa foi pioneira nesse ponto, né, de trabalhar com projetos que alavanquem, por exemplo, a educação. Né, porque através dos projetos culturais tem uma veia da educação. Por exemplo, o teatro, nós costumamos dizer que nós falamos de assunto sério de forma lúdica. A criança aprende brincando, então ela vai aprender educação financeira, educação no trânsito, ela vai aprender diversas ações, alimentação saudável, de uma forma brincando. Então é muito importante a questão do teatro, da cultura. A gente diz uma frase lá na empresa que a educação transforma e a cultura salva. Né? O que seria de nós na época da pandemia sem a cultura, sem uma música, sem um filme, né? Trancafiados em casa, né? Então a cultura ela salva E que bom que você tocou nisso. Como é que vocês enfrentaram a pandemia? Porque ela atingiu o segmento cultural de uma forma absurda, né? Tudo acabou parando, né? O pessoal que trabalha com a cultura, a gente chama o pessoal da graxa, né? Sim. O pessoal da música diz o pessoal da graxa que é o engenheiro de som, é o cenógrafo, é o holding, é todo aquele pessoal todo, acabou ficando em casa, porque não tinha o contato, estava proibido naquele momento, né? Pelas regras, todos os processos que envolviam a questão sanitária da pandemia. Como é que vocês abordaram esse momento? Como é que vocês saíram dele? Na verdade, os projetos, as empresas, como o imposto ele pode ser utilizado até dezembro, né? Então a empresa ela apura o resultado fiscal dela, né? Durante janeiro a dezembro. Em dezembro ela sabe o quanto que ela pagou de imposto de renda e quanto ela pode investir. Aí destina. Destina até em dezembro, né? Então elas, para não perder o resultado, elas destinaram. Né? Mesmo tendo pandemia, Sim. os projetos ficaram suspensos. Claro. Né? Então ficou um ano os projetos pelo menos suspensos, porque os projetos aconteciam fundamentalmente nas escolas. Né? Então as escolas estavam fechadas, os projetos, a gente realizou praticamente 1 ano e meio de projeto e no ano que passou e agora ainda estamos realizando projetos. O pessoal da cultura veio muito de live, né? Live patrocinado, o pessoal da música, vou dizer assim. Né? Muitos projetos foram adaptados, muitas formações que eram presenciais, nós fizemos formações para professores, muito online. E hoje em dia, né, facilitou de uma certa forma até as reuniões, a questões corporativas, funcionou. Né? Agora, vocês têm pacotes educacionais também para formação, é isso? Sim. Né? Como é que isso é trabalhado junto às escolas, junto ao poder público? Na verdade, esses assuntos educacionais, eles já saem um pouquinho da lei de incentivo. Sim. Né? Então, as escolas, os municípios podem contratar formações, daí ela compra pela via administrativa mesmo. Sim. Porque a gama de trabalho que nós fizemos, tanto na cultura, ela pode ser incentivada ou paga pelo município. Né? Então, são duas linhas de crédito, vamos dizer assim.
A gente está contando um pouquinho da história da VR Produções Culturais, né? Modificando vidas através da cultura e também da educação, que é fundamental. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes. Você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Renato Paixão, diretor da VR Projetos Culturais, fundador do movimento Imposto de Renda do Bem. A destinação de ser 9%, né, para essa área cultural ou área educacional dos pacotes que a VR acaba produzindo. Como é que ela definiu esses projetos? Qual é a prioridade dela? A gente sabe que é educação e cultura, mas o formato deles e essa conexão com as escolas. Antes eu queria te dizer que todo mundo que paga imposto de renda, ninguém gosta de pagar, né? É verdade. Na verdade, é uma dor que o contribuinte tem. Pô, qual é a dor mais premente? Pagar o imposto ou saber para onde ele está sendo utilizado? Então, na verdade, o R do Bem veio para sanar um pouco essa dor, né, no que diz respeito ao imposto de renda. Porque o Brasil é um dos países que mais paga imposto de renda no mundo. São quase 3 trilhões que são arrecadados pela União. A gente diz que não é imposto sobre renda, é sobre salário, né, gente? Assalariado paga imposto aqui. Sim. Né? Que é uma distorção. Então, existe uma lei, né, as leis de incentivo existem há mais de 30 anos, que possibilitam quem paga imposto de renda e declara pelo formulário completo, tem o direito de dispor o seu imposto de renda para projetos culturais, sociais e esportivos. Foi daí que nasceu o IR do Bem, para facilitar a vida do contribuinte em destinar parte do seu imposto. Tanto PJ quanto física, né? Mas o IR do Bem ele trata mais da pessoa física. Sim. Né? É um movimento pioneiro que surgiu no Brasil para justamente auxiliar o contribuinte a destinar os projetos para a cultura, para o esporte. Inclusive, eu trouxe o Léo aqui. Eu ia falar desse mascote, né? Que é o leãozinho, né? O Léo, na verdade... Como é que ele foi criado? Quando é que ele surgiu? Porque a gente sabe que o leão, né, do imposto de renda é aquele duro, né? Sim, aquele que morde, quem lhe dói essa mordida. Então, o Léo, ele é um leão amistoso que ele não ruge, ele é um amigo. Ele é um amigo. É justamente que através do imposto que vem através do IR do Bem, vai fazer com que mude a nossa sociedade brasileira. Então, ele é o mascote, é o IR do Bem. Como é que em que ano que ele surgiu? Como é que ele surgiu aí nesse processo? Então, o movimento IR do Bem está completando 10 anos, né, e ele surgiu logo no início, né, ele surgiu e agora a gente vai fazer, logo em seguida vamos fazer algumas, como é que diz? Furo de reportagem. Furo de reportagem, né? Na verdade, vamos iniciar um processo de aculturamento juntamente às escolas privadas, porque a cultura de doação... Hoje só está nas públicas, né? A cultura de educação, de doação do imposto de renda, ela é muito tênue, porque 93% das pessoas que pagam imposto de renda desconhecem completamente o mecanismo de direcionar seu imposto de renda. Então, assim, apenas 7% conhecem e ainda assim incentivo timidamente. Então, a gente vai começar a fazer essa divulgação nas escolas privadas para que os miúdos, os pequenos, comecem a dizer para o pai, o que é o imposto de renda? Primeiro eu vou ensinar o imposto de renda para a criança, para onde vai esse dinheiro? E dizer para eles que a partir dessa ação, o pai pode destinar para projetos que virem livros, que virem instrumentos musicais, que virem projetos esportivos. Então, a ideia do IR do Bem é fazer um novo aculturamento na sociedade brasileira, porque realmente a sociedade não conhece. As leis existem há mais de 30 anos e a ideia disso é justamente o IR do Bem promover essa... Nós estamos falando, Osiris, só para teres uma ideia, se todos os contribuintes que declaram pelo formulário completo destinassem seu imposto, nós estamos falando de 12,87 bilhões de recursos. Isso é dados da Receita Federal agora, deste ano. Então, é um manancial. Só o Rio Grande do Sul tem um potencial de quase 700 milhões de reais para destinar e aplicar aqui no Estado. Isso só pessoa física? Só pessoa física. Imagina. E quanto dessa fatia hoje é destinado? Mínima? 1%. Menos de 1%. É muito pouco. É muito pouco. Mas o processo de construção com as crianças é muito importante, porque elas têm que perguntar para o pai, né? Pai, para onde é que está indo o seu imposto de renda? Exatamente. Né? O senhor está destinando para algum lugar? Exatamente. Quem sabe destina para a cultura, para a educação? Exatamente. Né? Exatamente. Essa é a ideia, né, de mostrar para a sociedade, desde os pequenos, e que a gente pode fazer diferente. É um manancial de recursos que existem
é um manancial grande e não é utilizado, pela mais absoluta falta de conhecimento. Por isso que a gente agradece sempre estar falando nas meios de comunicação, para que justamente as pessoas, você que está nos assistindo, que paga imposto de renda, destine o seu imposto para ações culturais, sociais e esportivas. Pois é, como é que é feito isso? O pessoal que está ali, está assistindo a gente, como é que eles fazem? É muito simples, basta acessar irdobem.com.br, lá nós temos um simulador, porque a primeira dúvida é, quanto eu posso destinar? Sim. Né? Então, lá tem um simulador que o contribuinte vai responder em 2 minutos, ele consegue resolver, simular, porque com a base de total de rendimentos dele por ano, né, vai responder 4, 5 perguntinhas simples e no final vai ser, olha, você tem direito a destinar X reais para um projeto. Sabendo o valor, você pode escolher o projeto e destinar e pagar o imposto de renda através de um projeto cultural ali. Então é simples, a plataforma, ela veio para... A própria plataforma ele pode escolher o projeto. Escolher e destinar ali mesmo. Então é uma ação simples, rápida e segura. Deve indicar o CPF, pelo CPF a Receita destina, é isso? Na verdade não, é mais simples ainda. Mais simples. Mais simples, porque essa opção é quando você vai fazer a declaração do imposto de renda e no ato você pode destinar, no caso do Fundo de Infância e Adolescente, 3% do potencial, 50%. Sim. E aí pode fazer isso. Mas, através da cultura e do esporte, você faz de uma forma muito simplificada. Na verdade, você escolheu o projeto, cada projeto tem uma conta específica, ele vai fazer um depósito naquela conta específica e ele pagou o imposto de renda através daquele projeto cultural. É bem simples mesmo, é muito mais simples que o Fundo de Infância e Adolescente, inclusive. Isso é muito prático, é muito simples. Repete de novo a plataforma, qual é? irdobem.com.br. Quantos projetos hoje em andamento vocês têm? São inúmeros. Na verdade, aqui no estado e fora? Na verdade, no estado, a plataforma, nós contamos com mais de 20 projetos, né? E são projetos, e bacana a pergunta, porque a plataforma ela é uma plataforma imparcial, então ela recebe todos os projetos que tenham esse quê de transformação social, né? O proponente, o produtor cultural pode entrar em contato, cadastrar o seu projeto na plataforma e a plataforma auxilia na captação de recursos para esse projeto. Sim. Então, nós temos diversos projetos que acontecem aqui no estado, feiras, que são importantes para o estado. Porque, você imagina, tem algumas feiras de livros que não acontecem pela falta de recursos. Sim. Mas em cada município, por exemplo, nós pegamos aí... A Feira do Livro de Porto Alegre agora sofreu para conseguir recursos também. Então, assim, todo ano as feiras sofrem, por quê? Pela mais absoluta falta de conhecimento dos munícipes, que você imagina, assim... o potencial, estou tentando lembrar um potencial, por exemplo, de uma capital, por exemplo, Porto Alegre. O potencial é pelo menos 250 milhões de reais. 250 milhões de reais. Então, estou falando, é muito recurso. É muito. Então, assim, tem cidades importantes aí da Grande Porto Alegre que tem um potencial de 50 milhões, é bastante. E é utilizado 1% disso. Então, assim, por isso que é importante divulgar que o movimento IR do Bem veio para auxiliar o contribuinte nessa função de destinar o seu imposto para projetos que mudam uma sociedade. É importante que os secretários da Cultura, da Fazenda, desses municípios todos, nós temos aí 497 no estado, tenham essa informação, né? Ou às vezes sabem e não sabem praticar. E tem que fazer esse link, unir isso, né? Sim. É tão importante, Osiris, assim que, por exemplo, nem todos os municípios, os 497 municípios do Rio Grande do Sul, eles têm os projetos no Fundo de Infância e Adolescente e nem do idoso. Sim. Não tem. Então, assim, o que pode preencher esse gap é justamente os projetos culturais. Os culturais, os esportivos, por quê? Os projetos que muitos estão lá na plataforma são itinerantes. Então, ele incentiva aqui, o projeto vai até Santa Maria, Sim. vai até Bagé, ele viaja até lá. Ele percorre. Percorre. Então, assim, é um projeto de uma forma que vai ajudar o município. Ele espalha o benefício. Exatamente. Não fica restrito a uma localidade só. Exatamente. E então é importante essa informação para os prefeitos, enfim, das cidades, que eles podem contar. Inclusive, é importante salientar que agora a nova lei do esporte, por exemplo, permite que a prefeitura seja proponente de um projeto esportivo. A própria prefeitura, como poder público. Isso é novidade na lei agora. Então, você, prefeito que está nos assistindo, você pode propor um projeto esportivo e captar recursos no município.
Isso é importantíssimo, porque as prefeituras têm as secretarias de esporte, muitas vezes, Exatamente. né? Querem fazer esse desenvolvimento, pode contactar, né, direto. Exatamente. Fazer direto na plataforma, o projeto linkar com a VR. Né? Na verdade, nós não escrevemos o projeto, mas nós temos empresas parceiras que podem ajudar a prefeitura a escrever o projeto. E aí sim, uma vez escrito o projeto, porque um projeto cultural, social e esportivo, ele só pode, isso é importante também para o contribuinte saber, ele só pode receber um valor de destinação do imposto de renda se ele for aprovado, né, e aprovado no Diário Oficial. Então a plataforma, por isso que o R do Bem, todos os projetos que estão lá na plataforma já estão devidamente aprovados. Então não é, eu quero receber um projeto, me destina o teu imposto de renda. Não, primeiro ele tem que estar apto a receber recursos. Então esse é o primeiro cuidado que o contribuinte tem que ter. Quais são os quesitos para o projeto ser aprovado? Na verdade, hoje a cultura avalia a documentação, né? Na verdade, o proponente ele tem que estar regularmente, não pode ter nenhuma inadimplência com o governo, obviamente. Deve ter que ter um cadastro também. Um cadastro e tem que ter a capacidade de propor aquele projeto. É avaliado a questão das rubricas, né? Porque isso é uma outra pergunta importante, porque a Lei de Incentivo à Cultura e do Esporte é a lei do mais alto compliance público que existe no Brasil. E eu, como advogado, posso afirmar, o Brasil tem mais de 600 leis de incentivo e a lei do esporte, da cultura, é a mais transparente. O contribuinte pode acessar lá o portal e vai saber quanto custou um lápis num projeto, para quem pagou, quanto pagou. Está tudo ali. Em tempo real. Então, assim, muito diferente que as pessoas criticam sem saber, né? É a lei mais transparente que existe do Brasil, isso posso afirmar. Porque tem falsas informações, tem estigmas, tem muita coisa equivocada, né? Muito. E a legislação é extremamente transparente. O portal da transparência veio para isso também, né? Sim. Você acessa ali e tem acesso a praticamente a prestação de contas daquele projeto, né? Exatamente. Então, assim, é bastante importante que o cidadão fique tranquilo que a Lei de Incentivo à Cultura e o Esporte é uma ferramenta importante para a sociedade e é muito transparente. A gente está conversando com o Renato Paixão, da VR Produções Culturais. A gente vai fazer um breve intervalo, estamos contando essa história e também esclarecendo o que é o imposto de renda do bem e de que forma você pode aí no seu município participar, né? Com projetos, ou você, pessoa física, também destinar parte do seu imposto de renda para projetos que vão espalhar cultura e desenvolvimento, educação pelo Estado ou pelo país até mesmo. A gente faz um breve intervalo, retorna em instantes e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Renato Paixão, diretor da VR Projetos Culturais, fundador do movimento Imposto de Renda do Bem. A gente contou um pouquinho da história da VR, também esclareceu um pouco do Imposto de Renda do Bem. Qual é o futuro desse processo todo, né? Porque a tendência é captar mais pessoas, né? Diversificar mais os projetos. Você falou muito em cinema, que outras áreas podem ser beneficiadas com esses projetos? Que tipo de atividade esportiva junto às escolas, colégios, podem ser desenvolvidos aí, Renato? Hoje, a modalidade de esporte, nós chamamos, são classificadas de alto rendimento, educacional e paraesportivo. Alto rendimento é o atleta. Mas hoje nós trabalhamos mais com os projetos educacionais. Né? Então, assim, e aí sim, são projetos que os meninos são atraídos no primeiro momento pela bola, mas atrás da bola tem um projeto disciplinar. Isso é um clássico, é sempre a bola. Exatamente. Né? Eu quero jogar futebol. Sim. Só um pouquinho, vamos devagar. Vai aprender outras coisas, né? No turno inverso, enfim. Porque o bacana dos projetos culturais, sociais e esportivos é que muitas vezes você tira o moleque da rua. Exatamente. Né? E disciplina, e dá uma oportunidade, né, para aquele menino, aquela menina. Constrói um guarda-chuva de proteção para ele. Né? Exatamente. Então, essa é a importância do cidadão ou da uma empresa incentivar projetos dessa natureza, é que você está ajudando pelo país. Porque eu costumo dizer, a gente faz algumas palestras pelo país e eu pergunto, o que você pode fazer pelo Brasil hoje? Aí a pessoa fica pensando, né? E geralmente entra numa rota de reclamação. Porque o governo é isso, porque não faz isso, que não tem escola, não tem isso, não tem segurança. E eu pergunto, e você faz o que pela sociedade? Você sabia que pode destinar 6% do seu imposto de renda para ações que pode tirar um menino da rua e capacitar e fazer com que ele torne-se um músico?
pode ser capacidade do músico, pode ser um ator, pode ser enfim, um atleta, enfim. Tem vários cases no país em atletas que saíram de uma comunidade. Né? Então, assim, é importante, isso as pessoas não entendem. E apenas por isso que o IR do Bem veio para mudar essa rota de reclamação. Né? De, olha, você tem condições e capacidade de ajudar. E o que é mais legal, todo o valor investido volta na restituição ou no imposto de renda a pagar. Então, assim, é um dinheiro que... Todos ganham, né? Ele já vai ter que pagar, a pessoa vai ter que pagar, já está pagando imposto de renda. Então, assim, no momento que faz uma destinação até dezembro, ela pede a restituição, o abatimento em abril ou maio. Né? Então, assim, é muito bacana que a gente costuma dizer na empresa que é um investimento incentivado, porque ainda, além do que, volta atualizado pela taxa Selic. É verdade. Né? Ainda tem muita burocracia na questão dos cadastros junto à cultura e esse processo de cadastramento dos projetos? Melhorou. Agora nós tivemos vamos dizer assim, uma dificuldade no que diz respeito ao governo anterior, no que diz respeito a esse cadastramento. Por quê? Porque na época foi destituído o Ministério da Cultura. Sim, acabou o Ministério. Então assim tinha que agora está de volta. Tinham poucos profissionais e muitos deles não sabiam como fazer, então houve um asfixiamento da cultura. Né? Então agora voltou o Ministério, tem pessoas aparelhadas e eu sempre digo isso, independente de partido, porque a lei de incentivo ela é muito antes de qualquer partido. Claro. Né? Então assim, eu estou falando que... Ela está acima de ideologias. Eu estou falando o que acontece, né? Você me perguntou, está melhor? Está melhor. Hoje os projetos, o objetivo do Ministério da Cultura é aprovar um projeto até 90 dias. E isso está começando a acontecer. Então, mas pode ser menos ainda, né? Na verdade... Hoje a gente tem a transformação dos processos online e os processos digitais, eles têm que ser num patamar melhor, garantindo, obviamente, a transparência e a segurança do processo. A gente acredita que, acompanhando o que está o trabalho do Ministério da Cultura, acredita que sim, que 60 dias eles devem chegar lá. Renato, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Sem sombra de dúvida, Osíris, é canalizar esse manancial de recursos para o Estado, para o nosso Estado, ou para cada... A gente tem clientes no Brasil todo, lá de Recife, enfim, e que quer levar o imposto de renda para lá, você basta destinar o teu imposto de renda de uma forma simples, fácil e legal. Então, assim, canalizar o teu imposto de renda vai fazer muita diferença. Como a gente falou no início, é um potencial muito grande, é um manancial de recursos de mais de quase 13 bilhões de reais e menos de 1% disso é utilizado. Então, você que está nos ouvindo, e mesmo que não pague imposto de renda, passa essa informação para quem paga imposto de renda, porque multiplicar essa informação vai fazer com que a gente mude o nosso país. E a mensagem para os prefeitos também, para os secretários da Cultura, né? Eles têm uma oportunidade gigante aí de formatar projetos, né? Sem sombra de dúvida, e o movimento IR do Bem está à disposição para justamente ir palestrar no município, conversar, explicar para o empresariado, explicar para a sociedade civil que existe essa possibilidade. É uma lei, é um direito em que o cidadão ele pode dispor desse imposto de renda para algo que ele vai ver acontecendo, né? Porque a gente não sabe para onde exatamente vai o nosso dinheiro. Então, assim, como eu disse, mudar a rota de reclamação. Aí você vai aplicar o dinheiro onde você vai ver o projeto acontecendo. E através da plataforma IR do Bem, você vai ver ano a ano os projetos acontecendo. É uma forma de prestação de contas pública ali na telinha. Renato Paixão, a VR Produções Culturais e o IR do Bem são parte desse Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco aqui. Leve nosso abraço a todos os colaboradores. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado, Osíris. A gente realmente agradece e fica totalmente à disposição de todos que nos assistiram. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até uma próxima oportunidade.